E aí, meus amores, tudo bom? E aí, Brasil, pega essa porque esse vai ser o melhor vídeo do canal do YouTube. Eu tô dizendo isso porque sou eu que estou fazendo. Sim, esse será o melhor vídeo de todos os tempos. Esse será o melhor vídeo extraordinário porque ele é exatamente pra você que está aqui agora. Porque eu tô dizendo isso porque você vai saber a origem do seu fracasso e ao mesmo tempo como transformá-lo em seu maior sucesso. Quem não quer ter sucesso? Ah, Ana, eu não quero ter sucesso, porque depois que a gente tem sucesso, a gente fica egoísta. Meu irmão, egoísta e ego são coisas que vêm antes do sucesso, que você tem que controlar pra subir. Então, se você chegou no nível do sucesso, eu não diga que você não desça. Mas ao ponto que você chega, você sabe o que te levou. E eu não vejo ninguém que é capaz de brilhar. Até tem, né? Vamos lá saber, né? Vamos dizer nunca. Eu não, né? Mas é humildade. Humildade, generosidade, reconhecimento, quando você dá reconhecimento para outra pessoa, isso é muito bom. Eu gosto de sempre falar para as pessoas o que elas fazem e que elas são boas. Eu falo, nossa, você é boa nisso, você deveria fazer isso. Nossa, você é isso, eu gosto, porque eu sinto que necessariamente, ao ponto que eu queria que existisse esse tipo de pessoa, né, que às vezes tem, às vezes não tem, né, que vem e fala pra mim, nossa, você é muito boa naquilo. Então, por que não eu falar pra pessoa que ela é boa? Às vezes as pessoas não sabem, elas ficam tão perdidas em querer algo fantástico como as pessoas não descobrem o propósito. Por quê? Porque elas acham que são algo que inesperado. Tipo, uau, encontrei o meu propósito. Não, você tem que buscar. Só que ao ponto que você tem que buscar, você tem que saber reconhecer o que é pra você e o que não é, porque às vezes nem o que é certo é pra você e às vezes nem o que você quer é certo pra você. Então a gente tem que acabar vendo muito isso. E a origem dos nossos fracassos, ela está ligado em 4 perguntas. Eu digo fracasso de vida total. Se você é adulto, se você é criança, se você é adolescente, qualquer tipo de pessoa, mas no mesmo momento não sabe responder 4 perguntinhas simples e fáceis que dá um trabalheiro, mas que são simples, são bonitinhas, são bem, sabe, tem aquela força, sabe aquela coisa que é pequena e que no mesmo instante tem uma força? São essas 4 perguntas. E qual é a primeira? Primeiro eu quero que você faça uma pergunta pra você. Quando você terminar de tomar banho e você se olhar no espelho e dizer, nossa, eu tô gata, linda, maravilhosa, se olhe e veja se você tem algo que necessariamente você pediria misericórdia pra Deus, pra Ele que te deu a vida. Porque a gente sabe que a gente não merece nada, a gente tem coisas pela graça. E pela graça, quando a gente também tem consciência e misericórdia dos nossos erros. Então, se você se olha no espelho e ao mesmo ponto e ao mesmo instante você não se deparar com algo que necessariamente precisa pedir misericórdia, você já está com problema e nem mesmo você sabe. Porque ninguém é perfeito. Mas ao ponto que eu digo que ninguém é perfeito, significa que eu tô dizendo pra você que você tem responsabilidade de levar os seus defeitos com você. Isso não é pra ser a sua bagagem. Isso não é pra ser a sua bagagem. Levar defeitos com você, não. Porque ao ponto a gente tem que superar. Aprender a superar os nossos próprios defeitos, nossos próprios problemas, as nossas próprias falhas. A gente não tem responsabilidade, não tem obrigação e não é um protocolo e nenhuma regra que porque eu sou imperfeita significa que eu tenho que levar os meus defeitos com a gente. Eu não carrego a culpa de acusações. Eu carrego a culpa de eu reconhecer meu erro e mudar. Aí o ponto que eu reconheço e não mudo, aí sim, eu posso sim merecer o dedo da acusação. Mas até então ninguém tem autoridade de julgar ninguém. Então eu quero que você faça isso. Se olhe no espelho e fale: caraca, eu preciso mudar algo em mim? Eu necessariamente tenho algo que eu reconheça que precisa da misericórdia de Deus? Se não, tente saber, porque você já está com problema, já está no abismo e você não saber o que precisa mudar, é mais difícil ainda de você subir ao poço. Tipo assim, se lembra, nunca julgue um peixe por causa que ele vai subir na árvore, porque senão ele continua sendo burro pra sempre. Porque é óbvio, da onde que um peixe vai conseguir subir numa árvore? Então a gente não pode julgar as pessoas sem saber, e nem mesmo você pode ter o direito de se julgar, porque não reconhece seu problema, não reconhece quem você é. E essa é a primeira pergunta. Por que as pessoas são fracassadas? Porque elas não sabem quem elas são. Como assim? Você quer dizer que eu não sei o que eu sei meu nome? Ah, minha filha, até uma criancinha de 2 anos sabe o nome dela. Ela precisa saber quem ela é. Ao ponto que eu digo que uma pessoa sabe quem ela é, eu digo necessariamente que ela sabe os seus problemas, os seus fracassos
e os seus erros, os seus defeitos. E uma pessoa que consegue entender quem ela é e ver os seus erros, falhas e defeitos, ela consegue entender que ela não está presa e que ela não é o que os defeitos dela é. Então, se você olha pra você e você não vê quem você é, você não vê os seus defeitos, você não vê suas próprias falhas, suas próprias, Jesus, a palavra voltou na minha cabeça. Se você não reconhece suas falhas, os seus defeitos e os seus problemas, isso significa que você não sabe quem você é. Não sabe. Todo mundo só se reconhece quando reconhece o que é bom e o que é ruim. Se você só reconhece o que é bom é porque você ainda não reconheceu o que é ruim. Só que você só consegue evoluir e chegar ao nível do sucesso quando você consegue superar os seus próprios defeitos. Então, esse é o primeiro iceberg que as pessoas estão no fracasso e não conseguem chegar no sucesso porque elas não sabem quem elas são. Pessoas com direitos, pessoas com defeitos, fala meu Deus, pessoas com defeitos superados se tornam pessoas extraordinárias. Então é isso que eu digo, ao ponto que eu sou imperfeita, isso não significa que eu tenho responsabilidade e obrigação de levar os meus próprios defeitos comigo. E ao ponto que você descobre quem você é, você consegue descobrir os seus defeitos, os seus fracassos e as suas falhas. E que isso vai te dar espelho e consciência que você deve mudar os seus defeitos. Então saiba quem você é, quem eu sou. O que eu tô fazendo tá me deixando orgulhosa? Mas você não, porque aqui não é nada pra você. O que eu estou fazendo é orgulho pra Deus? O que eu faço deixa Deus com orgulho? Você tem que entender que propósito e promessa é a aliança dele. Então, se a sua aliança ou seu propósito está baseado em algo, isso é momentâneo e vai passar e você vai se destruir. Mas nem tanto, porque ele vai estar de portas abertas para te encontrar. Então, a primeira pergunta é: se você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe o que precisa mudar em você? Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é a sua habilidade? Ao ponto que você descobre isso, você consegue ver o seu merecimento, a sua identidade de reconhecimento, que vem a segunda pergunta. Por que as pessoas não sabem o que elas querem? Por que você não sabe o que você quer de sua vida? Por que você não sabe o que deve agir, o que você deve fazer? Porque é o ponto que você ainda não teve a consciência do merecimento. Se você não sabe a consciência do merecimento, a consciência é quando você toma a liberdade de tomar consciência do seu erro. E ao ponto que você toma consciência do seu erro, você consegue identificar o seu merecimento, que você consegue compreender que nada que te impede de evoluir continua sendo um fardo seu se você for capaz de mudar. Então as pessoas desculpa. As pessoas não conseguem claramente encontrar o erro e as pessoas não conseguem entender o que elas querem. Por quê? Por causa da mudança e do merecimento. A partir do momento que você descobre quem você é, você consegue, obviamente, entender o nível da mudança e o nível do processo que você terá. E ao ponto que você sabe isso, você sabe através do merecimento. Merecimento de quê? Da sua identidade de reconhecimento do que você pode, do que você deve ter e quem e o que você merece. Então você acha que a sua vida que você tá hoje é a vida que você deve ter pelo resto da sua vida? Você acha, você tem certeza que a vida que você tem hoje é o que você quer pro futuro e pro resto da sua vida? Eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você sabe quem você é, mais tempo na Terra você tem. E essa daí ninguém te contava, né? Mas sim. Eu não digo isso com total certeza, mas todas as pessoas que estão no processo falam isso, que quanto mais você descobre quem você é, você descobre o que você tem que fazer. Quanto mais você descobre o que você tem que fazer, você descobre o que você quer. Quanto mais você descobre o que você quer, você tem tempo para terminar a sua jornada e concluir ela aqui na Terra. Porque necessariamente também você não pode querer que o seu nome seja eterno, porque o único nome eterno é o dele. E assim mesmo fica egocentrismo, você não é egocêntrica. Você não pode querer que tudo seja a sua volta. Mas o seu propósito continua. O seu propósito deve continuar. Então o que eu tô falando aqui? Se você sabe quem você é, você já não tá tão assim fracassado.
E se você descobriu quem você é e mesmo assim você não vê o merecimento da mudança, de mudar, é porque você não sabe o que você quer. Você precisa entender que necessariamente precisa começar a provocar os seus milagres. Se você acha que a sua vida é sustentada por Deus, Deus tem uma promessa, uma aliança, um propósito para você e que deve ser cumprido. E ao ponto que você não tem entendimento de começar a provocar os seus milagres, é porque você ainda não tem entendimento de quem e para quem você está pedindo os seus milagres. Então a questão não é você querer uma coisa, a questão é você pedir. A questão é você pedir. A questão é você saber e provocar os seus milagres. Então é o que eu digo, se você tem medo de falar uma coisa e não sente ainda autoridade de provocar os seus próprios milagres, é porque você ainda não entendeu nem quem é você e nem quem é Deus. E você só consegue entender quem você é ao ponto e a partir do que você conhece quem é Deus pra você. Quem ele é? Ele tá orgulhoso do que você tá fazendo? Ele tá orgulhoso do poder que você acha que você tem? E que é o poder dele, porque o poder que a gente tem é o poder que a gente vê de Deus. Entendeu? Porque somos reflexo dele. Mas ao ponto que ele dá autoridade e liberdade pra gente fazer isso, não significa que tudo é mérito nosso. O esforço talvez até seja nosso, mas tudo é para o nome dele. Então descubra quem você é e descubra o que você quer e comece a provocar os seus próprios sucessos, os seus próprios milagres. Porque você tem que fazer isso, ou então você se torna fracassado. Quem não diz o que quer também vai levar a vida que vier. É simples e fácil. E a terceira pergunta que você deve, e que é a origem dos maiores fracassos da vida, pro resto da sua vida, é as pessoas não saber o que procura. Ana, mas procura não é a mesma coisa de querer? É? Não é. Não é, não é, não é. E porque as pessoas não têm isso, não se sentem capazes de procurar, as pessoas não sentem prazer de começar a buscar e de necessariamente saber o que procura. O que você procura? O que você procura é o que você quer? O que você quer é quem você é? Não é. São perguntas completamente diferentes, gente. Quem você é, o que você quer e o que você procura. O que você procura? O que você procura em alguém talvez seja a acomodação que você precisa começar a procurar em si mesmo. E ao ponto que a pessoa entende isso porque ela não gosta de fazer isso. Acomodação e imediatismo. Os dois erros e maiores graves da nossa geração é esse. É as pessoas serem acomodadas. Ah não, hoje tem tudo aqui. Hoje aqui tem tudo. E hoje tem tudo, fica mais fácil de eu saber o que é e de eu começar a fazer. E as pessoas, elas sentem obrigação de ficar, obviamente. E você fica acomodado. Por que as pessoas ficam acomodadas? Porque elas sabem que necessariamente quando elas começarem a procurar, elas vão ter. Só que ao ponto que elas começam a fazer algo, elas têm um imediatismo de, meu Deus, eu tô fazendo isso, eu vou acertar, acertei, glória. Não, tem um processo. Ou você acha que você não vai passar pelo esforço de responsabilidade, de preparação, de esforço, de disciplina e de ter uma rotina bem planejada? Se você não entendeu isso que deve ter no seu processo, eu exijo que você volte em um dos meus vídeos, que eu só não sei a sequência, mas que tem necessariamente o que você precisa ter no seu propósito, o que você precisa ter no seu processo. E o que você precisa ter no seu processo é saber o que você procura. E as pessoas não exatamente gostam de procurar porque elas são acomodadas e são imediatas. Imediatas o quê? Elas querem fazer uma coisa hoje, quer que amanhã dê certo, só que não dá, obviamente não dá, vai errar e elas vão desistir. E ao ponto que elas desistirem, elas vão chegar à conclusão que elas não servem pra nada, que nada é porque elas é, porque não é pra elas, porque elas não sabem o que procura. Quando você sabe o que você procura, necessariamente e obrigatoriamente você sabe o que você precisa fazer. E a nossa quarta pergunta da origem do fracasso. As pessoas não sabem quem elas são, não sabem o que querem, não sabem o que procura por causa de acomodação e imediatismo. Você fica acomodado até certo ponto e ao certo ponto que o peso exige que você mude, você começa a querer fazer as coisas de qualquer jeito, começa a não procurar direito o que é pra você. E então a gente tem que entender que o que a gente quer não é o que é pra gente. E o que é pra gente, às vezes, nem é o que é certo. Então a gente tem que entender, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que aprender a controlar as nossas emoções. Na vida é isso, controlar as suas emoções. A gente precisa ser pessoas 99% racionais. Ana, isso significa que eu não vou ter coração, que eu não vou amar? Óbvio que não, quando eu tô dizendo isso. Tudo as pessoas colocam uma desculpa. Ao ponto que você dá desculpa pra tudo é porque você não é boa em nada.
Não, quem é bom não dá desculpa. Quem é bom faz ou não faz. Até quem é bom fala que não é bom em alguma coisa. Porque ao ponto que você quer dizer que você é bom em tudo, você não é bom em nada. Então aprenda isso. E o quarto erro e a quarta pergunta do seu fracasso é você não saber o que você deve fazer. E porque você não sabe o que você não sabe fazer, você necessariamente vê que você não precisa fazer aquilo, por causa que você tem duas coisinhas. Você tem consciência e autoridade. Você tem consciência e autoridade. Quando você não tem consciência e autoridade do que você precisa fazer, você obviamente não vai fazer. Você não vai fazer. Por quê? Porque, meu amado, você só consegue fazer algo quando você tem consciência do que você procura. Então, como eu vou fazer algo se eu não sei o que é? Como eu vou fazer algo se eu sei que ele não é pra mim? Ao ponto que você não sabe que aquela coisa é pra você, que você só tá apenas experimentando, você não faz como deveria ser, você não faz com uma boa qualidade, você não faz com uma boa excelência. E que isso torna as pessoas bem fracassadas. Porque ao ponto que elas não sabem o que fazer, elas querem fazer qualquer coisa. E ao ponto que elas fazem qualquer coisa, aquela coisa não é pra ela. Ela vai errar, vai se esgotar, vai ficar cansada, vai ficar desanimada e vai se perder no próprio caminho. Então, necessariamente, você precisa saber o que você precisa fazer. E como você descobre o que você precisa fazer? Quando você percebe quem você é. E ao mesmo ponto de consequência, você vai ter autoridade e consciência. Quem consegue fazer as coisas sem ter consciência, sem ter um nível de racionalidade, um nível de preparação? Você precisa ter isso. Você precisa ter consciência e autoridade. Então, a origem do seu fracasso está em você não saber quem você é, não saber o que você quer, não saber o que você procura e não saber o que você deve fazer. Tudo isso é diferente. Eu sou isso, eu posso isso, eu quero isso. Então já tá ligado ao quê? A uma coisa de desejo, de sonho. Eu procuro isso. Você procura isso baseado em quê? Em qual sustentamento, em qual baseamento você vai ter isso? Você precisa saber o que você procura. Eu procuro uma pessoa cheia que transborde. Mas você é essa pessoa cheia que transborde? Se você não é, como é que você vai procurar? Pessoa cheia com pessoas cheias que conseguem se transbordar. Nossa, eu queria conhecer. Uma das coisas, das consequências que me fez agir dessa forma e ser quem eu sou hoje e fazer o que eu faço, que eu entrego esses conteúdos, foi a mesma forma que eu descobri que eu necessariamente queria estar num ecossistema que pudesse ter jovens capazes de saber quem são, que não tem medo de falar, não, eu não posso fazer isso, não é porque todo jovem faz que eu devo fazer. Eu tenho caráter, eu tenho honra, eu tenho valor, eu tenho integridade. Quando eu descobri que eu queria isso de um jovem, eu falei, é isso que eu preciso ter. Porque como eu vou começar a cobrar algo de uma pessoa se nem eu mesmo faço? Então você consegue entender o que você procura? Entendeu? Se tipo, eu quero conhecer pessoas dessa forma, eu quero ambientes dessa forma, eu quero isso. Então você também precisa tomar a consciência de fazer isso. Você precisa tomar autoridade que isso é uma acomodação que você precisa fazer. Então, se você quer aquilo, se você procura aquilo, comece também a ser o que você procura. Porque necessariamente isso é o que procura. Você procura muitas vezes o que está dentro de você, só que você nem mesmo ainda teve consciência e reconhecimento que você tem isso. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Você não pode se privar, ficar tímido demais por uma coisa que você é. E você pode tudo que você quer. E a quarta coisa é porque as pessoas não sabem o que elas devem fazer. Por que elas não devem fazer? Porque elas são muito medrosas. Elas têm medo de falhar. Por que elas não querem saber o que fazer? Porque ao ponto que ela descobre o que ela precisa fazer, ela sabe que ela vai ter que fazer aquilo ou não. Então elas têm medo até de dizer, eu preciso fazer aquilo, porque se elas afirmar pro cérebro que elas precisam, elas vão começar a sentir culpa na consciência de não estar fazendo o que necessariamente elas deveriam estar fazendo. Então é isso. E a origem do seu fracasso são você não saber responder essas 4 perguntas. E como você pode transformar em seu maior sucesso? Você respondendo todas.
e chegando a uma conclusão óbvia de quem você é, do que você quer, do que você procura e do que você deve fazer. Ao ponto que você descobre isso, você estará sim no nível do sucesso, porque você vai seguir uma metanoia de viver em ambiente certo, com pessoas certas, ter experiência certa, conhecimento certo, e isso vai agregar em você. E você precisa começar a dar valor mais para ambientes, pessoas, conhecimentos e experiência. Se as experiências que você tem, se a gente vivesse através das nossas experiências, a experiência que você teve, você necessariamente poderia vender, ela valeria alguma coisa? Então, o vídeo foi sensacional. Como eu falei, esse vídeo é o melhor vídeo do canal. E a gente acaba por aqui, mas não esquece de dar um like, que isso vai me ajudar muito, impulsionar meu canal para chegar para mais pessoas. E não vem nesse vídeo, fica até o final. Se você não for se inscrever, se inscreve, por favor. Por favor, por favor, por favor. E até o próximo vídeo.